Prosseguindo então, filosofia é uma palavra grega que etimologicamente vem de duas outras palavras. Philo, que significa amigo, amigo, aquele que é atraído, que tem afinidade, e sophos, que significa saber, ciência, sabedoria. Filosofia, então, significa amizade ou amor pela sabedoria. Os primeiros filósofos não concordavam muito em ser chamados de sábios, por ter ignorância, por saberem, por terem consciência de que sabiam pouco, que precisavam conhecer muito sobre o conhecimento. Então eles preferiam ser chamados de amigos do saber, ou seja, filósofos. Aristóteles, repetindo o ensinamento de Platão, de Sócrates também, dizia que a filosofia começou com a perplexidade, começou com a atitude de assombro do homem perante a realidade, pela vida cotidiana, perante as coisas da natureza. E essa perplexidade foi crescendo e foi enchendo de dúvidas o próprio ser humano, e isso foi gerando uma busca interminente no próprio conhecimento, e aí deu origem à própria filosofia. Nesse sentido, gente, não é preciso seguir um sistema de filosofia, nem ser capaz de dizer o ano em que Kant escreveu essa frase, por exemplo, não se ensina filosofia, mas é filosofia, ou identificar-se com cada um dos pressupostos da sua teoria filosófica. Mas o que é mais importante para cada pessoa é ter uma atitude filosófica. E o que é atitude filosófica? Atitude filosófica é entender sobre os problemas universais, é fazer uma reflexão crítica, é buscar o próprio conhecimento, é buscar o próprio sentido das coisas, das causas, as origens, é a busca pela verdade. Tá? Essa é aquilo que praticamente todos os filósofos concordam, que é importante, muito mais do que você ter uma filosofia própria, é muito mais importante você ter essa atitude de busca pelo conhecimento para encontrar a verdade. Mas aí vem outra pergunta. Há uma verdade absoluta? Se eu não me engano, acho que foi até o Jonatas que perguntou isso pra gente dentro de nossas aulas no primeiro dia, né? Por isso, quem passa a estudar a filosofia no plano da história fica à primeira vista sempre desapontado, quando não cético, por encontrar um tumultuar de respostas, um conjunto muito vasto, grande de respostas, uma grande multiplicação de sistemas e de teorias que vão surgindo. Surge então uma pergunta: por que estudar a filosofia se os filósofos jamais conseguem se entender? Ou qual a vantagem ou utilidade da filosofia se os maiores pensadores nunca chegam a uma concordância sobre os pontos fundamentais? E aí, nós podemos dar duas respostas para isso. A vantagem é a busca incessante pela própria verdade, pois de outra forma desistiríamos do conhecimento, viveríamos sempre com verdades estipuladas de outras pessoas, e aí nos tornaríamos sempre pessoas alienadas. A segunda resposta é: o conhecimento é sempre limitado pelo espaço e pelo tempo, bem como o ponto de vista de cada um. Então, a busca pelo conhecimento, ela não pode estar restrita a uma época, a um momento específico, pois a sociedade é dinâmica, a nossa vida diária modifica, então nós não podemos ficar fechados dentro do nosso próprio mundo.
Um outro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção a vocês, que a filosofia do direito não é uma disciplina específica do direito e nem é uma disciplina especial ou não é uma disciplina jurídica, mas é a própria filosofia voltada para uma ordem de realidade, a realidade jurídica. A filosofia do direito analisa o sistema do direito na sociedade. Tá? Também nós não podemos nem afirmar que a filosofia é especial, porque é a própria filosofia na sua totalidade, na medida em que se preocupa com algo que possui um valor universal, a própria experiência histórica e social do trabalho. O direito é um fenômeno universal. O direito é suscetível de indagação filosófica. O direito é a própria expressão de uma realidade de convivência do momento em que vivemos. É exatamente por ser o direito universal que ele é suscetível de indagação filosófica. A filosofia não pode cuidar senão daquilo que tenha o sentido de própria universalidade, ou seja, a filosofia tem o objetivo procurar os fatos universais do direito. Para que existe o direito? Por que o direito foi criado? Qual o objetivo do direito? É possível alcançar a justiça com o direito? E assim por diante. Na reflexão do direito, faz-se a reflexão sobre os problemas jurídicos em suas raízes, independentemente das preocupações imediatas de ordem prática. Aqui, o jurista ele constrói a sua própria ciência partindo de certos pressupostos que são fornecidos sempre pela lei e pelos códigos. Né? Vejamos, quando o advogado, o jurista ou o juiz constrói a sua própria ciência, ele parte de certos pressupostos que são fornecidos pelas leis e pelos códigos. Quando o advogado ele invoca o texto apropriado da lei, fica relativamente tranquilo porque a lei constitui um ponto de partida seguro para o seu trabalho profissional. Da mesma forma, quando um juiz diz uma sentença, prolata sua sentença, ele apoia-se em textos legais. Tem a certeza de estar cumprindo a sua própria missão de ciência e de humanidade. Assim, a sua própria convicção é pautada em pontos que devem sempre ser reconhecidos como obrigatórios, pois estão escritos ali na lei. No entanto, o filósofo do direito, ao contrário, converte tais pontos considerados certos, obrigatórios, únicos, como ponto de partidas em problemas, sempre perguntando por que o juiz deve apoiar-se na lei, quais as razões lógicas e morais que levam o juiz a não se revoltar contra a lei e não criar uma solução sua mesmo para o caso em que aprecia, uma vez que está convencido muitas vezes da inutilidade ou da inadequação ou da injustiça da própria lei que está vigente. Por que a lei vai obrigar? Porque a lei obriga, é uma das características do próprio direito. A coercibilidade. Por que ela faz isso? Qual a necessidade disso? Como obriga? Quais os limites lógicos da obrigatoriedade legal? Nesse sentido, então, a missão da filosofia do direito é de natureza crítica da própria experiência jurídica, no sentido de determinar as suas condições que fundamentam a experiência jurídica, tornando-a possível. Vejam, para tanto, a própria filosofia jurídica precisa saber dos pressupostos que vão orientar o próprio direito. Ela precisa descobrir
os próprios fundamentos do direito. É isso que ela quer. Ela quer descobrir. Ela não quer fazer a discussão do próprio direito. Ela não quer interpretar o próprio direito, como outros colegas professores chegam dentro da classe e fazem a interpretação do direito penal, do direito civil e assim por diante. Ela não está preocupada em identificar a lei especificamente, mas ela está muito mais preocupada em saber quem é que governa a vida jurídica, o que é que condiciona o trabalho do jurista, quais as bases da ciência jurídica, quais os títulos éticos da atividade do legislador. Então, a filosofia é um conhecimento que converte em problemas pressupostos da própria ciência do direito. É, portanto, sempre de natureza crítica. A filosofia é crítica, ela faz a crítica da própria realidade. No caso nosso, ela faz a crítica do que é o direito, para que serve o direito. Então, o problema do direito aqui, que nós vamos trabalhar esse semestre com vocês, tentar buscar uma compreensão crítico, sistemática do universo e da vida em relação ao próprio direito. Nesse sentido, nós conversamos com vocês sobre algumas propostas da própria filosofia jurídica no nosso primeiro dia de aula. E aí nós identificamos algumas das propostas que iremos trabalhar com vocês. A disciplina do direito é uma disciplina tendente a estudar a justiça. A justiça é o grande objeto de estudo da filosofia. Os filósofos, eles procuram identificar o que é o direito, entender o que é a justiça. Outra proposta é que a filosofia do direito é uma disciplina tendente a estudar o dever ser, verificando sua autonomia existencial. Aquilo que é. Ela procura analisar aquilo que deve ser, aquilo que foi criado, aquilo que deveria estar, aquilo que deveria estar. Outro ponto é a disciplina da filosofia jurídica é a disciplina tendente a estudar e criticar o método jurídico utilizado cientificamente pelos juristas. Os métodos, qual o objetivo do direito? Alcançar a justiça, ou é o domínio sobre a vida das pessoas e da sociedade? Outro ponto que nós vamos trabalhar com vocês é que a filosofia é tendente a estudar as questões jurídicas e históricas, assim como contribuir para o aperfeiçoamento do direito positivo. Isso é lógico, nós vamos analisar alguns pressupostos mais antigos e históricos para servir de base para uma reflexão crítica do nosso direito, e especificamente do direito brasileiro. É uma disciplina tendente a estudar os fatos jurídicos, né? Então, os fatos sociais é que criam o direito. Então, nós estamos vivendo um problema aí agora de isolamento social provocado pelo Covid-19, e esse problema de isolamento social mudou os parâmetros da nossa sociedade. Nós vamos ter que fazer essa discussão. É um fato jurídico que tem que ser analisado. E, inclusive, está havendo uma negação de vários pressupostos e leis jurídicas. Isso são fatos sociais do qual é a filosofia que vai deter um tempo maior para fazer uma reflexão crítica dessa realidade. Algumas metas da filosofia do direito: proceder à crítica das práticas e das atitudes dos operadores jurídicos, avaliar e questionar a atividade legislante, bem como oferecer suporte reflexivo ao legislador, investigar a eficácia dos temas universais, né? Nós vamos nos demorar bastante tempo nesses temas universais, tais como liberdade. Todos são livres para fazer o que bem quiser da sua própria vida? Será? Então, essa discussão, esse momento que nós estamos vivendo vai provar que isso é muito relativo.
vai inclusive de acordo com o pensamento do Jonathan, que falou no primeiro dia de aula, né? Investigar a eficácia dos temas universais. Liberdade é só uma, igualdade, equidade, justiça e outros. Vamos esclarecer e definir a finalidade do direito, seus aspectos valorativos. Nós vamos trabalhar muitos princípios e valores morais do próprio direito. Difundir a mentalidade da justiça como finalidade e fundamento do próprio direito. Discutir as bases dos valores morais e econômicos e estruturais que delineiam o direito. Denunciar as ideologias que orientam a cultura da comunidade jurídica. Nesse sentido, nós conversamos com vocês também na aula passada sobre dois conceitos iniciais de filosofia do direito. O primeiro conceito é o conceito de Miguel Reale Júnior. Miguel Reale, importante filósofo brasileiro. Ele vai dizer que filosofia do direito é a perquisição permanente, desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito. Eduardo Bittar tem um livro muito interessante chamado Curso de Filosofia do Direito, um livro de fácil leitura que todos de vocês deveriam ler e ter dentro da sua biblioteca. Principalmente se for uma biblioteca virtual. Ele nos diz que a filosofia do direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela ciência do direito e pela praxis do direito. Mais do que isso, é sua tarefa buscar os fundamentos do direito, seja para cientificar-se de sua natureza, seja para criticar o assento sobre o qual se fundam as estruturas do raciocínio jurídico, provocando por vezes fissuras no edifício que por sobre as mesmas se ergue. É lógico, além desses dois importantes filósofos brasileiros, nós temos outros filósofos que também falam da importância e procuram, de acordo com o seu pensamento filosófico, definir um conceito para direito, para justiça e para a própria filosofia do direito. Então, em que nós podemos aplicar a própria filosofia do direito? Como a filosofia do direito pode nos ser útil? Primeiro, o direito é uma ação humana para um fim imediato. Então, é aqui que, nesse sentido, nós podemos ver a filosofia como uma ciência crítica que auxilia no entendimento e na reflexão crítica do próprio direito. A própria filosofia do direito é a observação. A própria filosofia do direito, ela procura levar uma visão do todo, da realidade, do dia a dia, para estabelecer meios de decisão para tomada das ações. Ou seja, é a filosofia do direito que faz repensar o direito. No primeiro dia de aula nós falamos com vocês, todos são iguais perante a lei. Será que de fato é mesmo que todos são iguais perante as leis? E aí nós falamos, as mulheres, por exemplo, elas deveriam ser iguais perante os homens, mas no mercado de trabalho, por exemplo, trabalham às vezes muito mais do que o homem em determinadas profissões, são mães, são esposas, têm que cuidar, são donas de casa e ainda têm que produzir no mercado de trabalho. E ganham 30% menos em várias profissões do que o próprio homem. Então, nós temos que repensar esse tipo de direito. É a filosofia que faz essa discussão moral do direito. E essa reflexão, lógico,
Não há ação sem decisão, ou seja, a própria reflexão crítica do direito leva à tomada de decisões. Depois, a filosofia investiga também os fundamentos da decisão, aprofunda os conhecimentos para melhor embasar as decisões. A filosofia é importante porque ela embasa as decisões que vão ser tomadas a respeito do direito. A filosofia, ela não é um mero achismo, ela não é um mero conjunto de opiniões de determinados tipos de pessoas. É algo que é discutido, é algo que tem uma sustentação teórica, crítica, que vai dar sustentação pela própria criação do direito. E a própria filosofia do direito é uma reflexão mais que perfeita do próprio direito que levam o próprio direito a evoluir. Ok? No próximo vídeo, no próximo slide, nós iremos estar trabalhando a filosofia do direito na Grécia. Ok?